O sol dourado pairava no céu azul claro, aquecendo as ruas do bairro simples onde Letícia morava. Com apenas 8 anos, a menina de cachos escuros e pele brilhante adorava brincar ao ar livre, correr descalça pelo asfalto morno e desenhar com giz colorido na calçada. Naquela tarde, ela ria enquanto pulava a amarelinha, os pés leves e os olhos cintilantes de felicidade. A calçada se tornava seu mundo encantado, um palco para seus sonhos infantis, onde tudo era possível. Seus traços coloridos formavam castelos, nuvens de algodão e corações vibrantes. Ela se divertia tanto que mal notou a sombra se projetando sobre seu desenho. Um homem alto, de cabelos grisalhos e olhar frio, parou a poucos metros dela. Letícia ergueu o rosto, ainda sorrindo, mas ao ver a expressão séria do homem, sua alegria vacilou. Ele franziu a testa e bufou, cruzando os braços de forma impaciente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, a voz carregada de desdém. "Eu estou brincando, moço, desenhando na calçada", respondeu Letícia com doçura, segurando um pedaço de giz azul entre os dedos pequenos. O homem balançou a cabeça, o senho franzido com irritação. "Gente como você suja tudo", disse, a voz se tornando mais dura. "Isso aqui não é lugar para você." As palavras atingiram Letícia como um soco no peito. Sua respiração ficou presa e seus olhos se encheram de lágrimas. Nunca antes tinha ouvido algo assim, algo tão cruel e injusto. Um aperto cresceu em sua garganta, um misto de medo e tristeza. Ela olhou ao redor, procurando os amigos, mas todos estavam quietos, os olhos arregalados diante da cena. O coração da menina batia rápido, sentindo um frio subir pelo estômago. Queria correr, queria desaparecer, mas suas pernas pareciam presas ao chão. As lágrimas brotaram sem que ela pudesse evitar. Sentia-se pequena, frágil, como se aquele homem houvesse apagado toda a cor do seu mundo. Assim como a chuva apagava seus desenhos na calçada. O que havia feito de errado? Apenas brincava, apenas existia. Sua mão apertou forte o giz azul, tentando encontrar alguma segurança naquilo, mas a tristeza pesava mais. O choro veio, soluçado e baixinho, enquanto a dor se espalhava pelo peito. Letícia queria que sua mãe estivesse ali, queria que alguém a abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem. Mas ninguém se movia. Foi então que uma voz diferente, firme, mas gentil, rompeu o silêncio. "Ei, mocinha, você está bem?" Letícia ergueu o olhar, ainda com os olhos marejados, e viu um homem de uniforme azul. O policial se abaixou para ficar na altura dela, observando com atenção. "O que aconteceu aqui?" perguntou, a voz mais suave agora. A menina abriu a boca, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela apenas olhou para o homem grisalho que agora parecia inquieto. O policial esperou, paciente, e tocou levemente o ombro da menina. "Você quer me contar o que aconteceu?" Letícia fungou, tentando conter o choro. Por um instante, sentiu que não estava sozinha. Mas as marcas daquela dor ainda estavam ali, como uma cicatriz invisível. E naquele momento, tudo o que queria era entender por que alguém tinha sido tão cruel com ela, apenas por ser quem era. Letícia sentiu seu coração ainda acelerado, sua respiração entrecortada pelos soluços. O policial continuava ali, com um olhar que transmitia segurança, mas a dor do que tinha acabado de acontecer ainda pesava sobre seus ombros pequenos. Ela nunca tinha se sentido daquele jeito antes, como se fosse invisível e ao mesmo tempo alvo de algo que não compreendia totalmente. O policial se levantou devagar, voltando seu olhar para o homem grisalho. A expressão antes séria do agressor agora mostrava uma ponta de desconforto, como se finalmente percebesse a gravidade do que tinha feito. Mas não havia arrependimento ali, apenas impaciência. "O senhor acha certo gritar com uma criança desse jeito?" A voz do policial era firme, mas sem elevar o tom.
Eu não estava gritando. Apenas disse para ela sair daqui. Essas crianças fazem bagunça aí. O homem cruzou os braços, desviando do olhar, como se procurasse alguma justificativa válida. Essas crianças? O policial franziu a testa. O senhor sabe que discriminar alguém por causa da cor da pele é crime, certo? Letícia, ainda segurando o giz azul com força, olhou para o policial. Ele estava ali por ela. Ele a ouvia. Pela primeira vez desde que tudo começou, sentiu que sua voz importava. Eu só estava brincando. A menina murmurou, ainda engolindo as lágrimas. O policial olhou para ela e se ajoelhou mais uma vez, colocando uma das mãos sobre seu ombro de leve. E você tem todo o direito de brincar, Letícia. Ninguém pode te fazer sentir menos do que você é. Nunca! Aquelas palavras entraram fundo no coração da menina. Ainda doía. Ainda queimava por dentro. Mas havia algo diferente agora. Uma pequena fagulha de esperança. O policial se ergueu novamente, pegando o rádio preso ao uniforme. Preciso de uma viatura na minha localização, comunicou, mantendo o olhar firme no agressor. O homem arregalou os olhos, agora claramente desconfortável. Ei, não precisa disso. Foi só uma brincadeira. Eu não quis ofender ninguém. Uma brincadeira? O policial cruzou os braços. Então por que ela está chorando? O silêncio tomou conta da rua. Algumas pessoas que passavam pararam para observar a cena. Entre elas, algumas mães que olhavam Letícia com compaixão. Uma delas se aproximou e se abaixou ao lado da menina, passando um braço sobre seus ombros pequenos. Você está bem, querida? A mulher perguntou com um tom doce. Letícia assentiu devagar, mas seus olhos ainda estavam marejados. Minutos depois, uma viatura apareceu ao longe. O homem grisalho começou a protestar, tentando argumentar, mas o policial não lhe deu ouvidos. O outro oficial que saiu da viatura fez algumas perguntas antes de colocar o agressor no banco de trás. Ele ainda resmungava, mas ninguém parecia mais disposto a escutá-lo. Letícia viu tudo sem saber exatamente como se sentir. Parte dela ainda queria entender por que aquilo tinha acontecido. Por que alguém olharia para ela e decidiria sem motivo algum que ela não era bem-vinda? Mas, por outro lado, havia algo que aquecia seu coração. O policial estava ali. A mulher que a abraçava estava ali. E agora as pessoas na rua olhavam para ela não com pena, mas com respeito. Você foi muito corajosa, Letícia, disse o policial, ao se virar novamente para a menina. E nunca se esqueça disso. Ela fungou, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Não tinha certeza se era corajosa, mas sabia que naquele momento não estava mais sozinha. Os dias passaram e Letícia foi aos poucos voltando a sorrir. O episódio na rua deixou marcas, mas não a impediu de continuar sendo quem era. Uma menina cheia de sonhos e alegria. Sua mãe conversou com ela, explicando que, infelizmente, ainda existiam pessoas cruéis no mundo, mas que nada, absolutamente nada, diminuía seu valor. Seu pai também reforçou que ela nunca deveria se calar diante de injustiças, pois sua voz era poderosa e importante. Na escola, o assunto foi discutido entre os professores e a direção, e a diretora decidiu organizar uma roda de conversa com os alunos para falar sobre respeito, empatia e igualdade. Letícia, ainda um pouco tímida, ouviu atentamente as palavras do professor, que enfatizou o quanto cada um deveria ser tratado com dignidade, independente de sua cor, origem ou condição social. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha, que existiam pessoas que realmente se importavam e queriam fazer a diferença. Os colegas de Letícia também se mostraram mais atentos e carinhosos. Alguns se aproximaram dela, dizendo que sentiam muito pelo que aconteceu e que estavam ao seu lado. Uma de suas melhores amigas, Camila, segurou sua mão e disse: "Você é incrível, Letícia. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menos do que é.
Aquelas palavras ficaram ecoando na mente da menina. Ela começou a perceber que a dor que sentiu não precisava ser um peso eterno, mas sim uma lembrança de que ela era forte, de que podia superar e crescer a partir daquilo. O policial que a ajudou naquele dia visitou sua escola para dar uma palestra sobre cidadania e combate à discriminação. Quando Letícia o viu entrando na sala, seu coração acelerou de um jeito diferente. Agora, não era medo ou tristeza, mas um tipo de gratidão que ela ainda estava aprendendo a entender. Ele sorriu ao reconhecê-la entre os alunos e fez questão de cumprimentá-la no final da apresentação. "Como você está, Letícia?" perguntou ele, abaixando-se para ficar à sua altura. "Melhor", respondeu ela, agora com um brilho diferente nos olhos. "Fico feliz. E nunca se esqueça, sua voz importa. Se um dia precisar de algo, estamos aqui." Ela assentiu, sentindo que, de alguma forma, aquele momento a fortalecia. Não era mais apenas a menina que sofreu racismo. Era uma menina que enfrentou uma injustiça e, com apoio, seguiu em frente. Nas tardes seguintes, Letícia voltou a desenhar na calçada, criando novos mundos com seus traços coloridos. As risadas voltaram a preencher o ar, misturando-se ao som do vento leve que balançava as árvores. Agora, sempre que brincava na rua, seus vizinhos olhavam para ela com carinho, como se quisessem garantir que nunca mais se sentiria desamparada. Ela também começou a se interessar mais por histórias sobre resistência e superação. Sua mãe lhe presenteou com um livro sobre grandes mulheres negras que mudaram o mundo, e Letícia lia cada página com admiração. Percebeu que, apesar da dor, existiam muitas pessoas antes dela que enfrentaram desafios ainda maiores e conseguiram deixar um legado de força e coragem. Certa noite, antes de dormir, Letícia perguntou para a mãe: "Mamãe, eu posso mudar o mundo?" A mãe sorriu, beijando sua testa. "Você já está mudando, minha filha. Só por ser quem você é." Letícia fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu tranquila, sabendo que seu futuro estava cheio de possibilidades. Sabia que o mundo ainda tinha desafios, mas agora entendia que não estava sozinha. E isso fazia toda a diferença.